Os Estados Unidos não querem o fim da guerra na Ucrânia. Quem disse isso é o candidato a presidente e sobrinho do antigo Kennedy, aquele Kennedy que sofreu um atentado em Dallas, o Kennedy Jr. Dá uma olhadinha que ele fala. War began on February 24th, 2022. In April, there was a peace outreach by Putin and Zelensky. So it was clear that they were operating in good faith at that point. A partir da fala do Kennedy, eu vou trazer 3 pontos que embasam aquilo que ele disse. E vocês vão ver que os Estados Unidos sempre criam um obstáculo para a paz na guerra na Ucrânia. Primeiro ponto que eu vou trazer aqui para vocês é o Tratado de Minsk. Se o Tratado de Minsk tivesse sido ratificado, a gente não teria guerra. Tá, mas que foi o Tratado de Minsk? Foi uma reunião entre a República de Luhansk, a República de Donetsk, a Rússia e a Ucrânia, na cidade de Minsk, em Belarus, e foi tudo mediado pelo Lukashenko. Ali eles chegaram ao quê? A um cessar-fogo, né? O fim do conflito no leste da Ucrânia, que tinha começado desde lá, que nós tivemos a invasão russa na península da Crimeia, né? Nós tivemos a Euromaidan. Então todo o contexto antes do conflito, antes da invasão russa em território ucraniano. Tá, mas por que não foi ratificado esse tratado? Eles assinaram o tratado e logo depois você teve ali um conflito no aeroporto de Donetsk. Então assim, ó, assinaram um cessar-fogo na teoria, mas a prática ela não foi colocada. Então você teve ali um conflito tanto do exército ucraniano como as forças rebeldes alinhadas à Rússia que querem a sua independência, tanto a província de Donetsk quanto a província de Luhansk. O tratado foi o quê? Rasgado. Até nas falas de Vladimir Putin ele diz isso, né? Que o Tratado de Minsk está morto. Tá, não foi ratificado, tudo indica, por influência estadunidense. Os Estados Unidos falou, calma aí, como assim você assinar um cessar-fogo sem a minha mediação, sem a minha participação? Porque no encontro lá em Minsk, você não tinha a presença dos Estados Unidos. Você tinha a presença da União Europeia, sim, aqui a Organização à Segurança e Cooperação na Europa, estava presente para mediar, mas sem a participação dos Estados Unidos. Então foi uma forma do que, ó, calma Ucrânia, você assinou algo sem a minha autorização. Basicamente isso. Outro ponto foi o Tratado de Paz articulado pelo Erdogan, presidente da Turquia. O Erdogan, né, é muito próximo, né, agora nem tanto, mas já foi muito próximo de Vladimir Putin. A Turquia, né, ela tem ali o Estreito de Bósforo nas suas mãos, que é uma área importante tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia. A Turquia quer um outro posicionamento geopolítico. Então o Erdogan falou, vem aqui para Istambul, vamos conversar e chegar num acordo. As duas partes estavam assim bem abertas para chegar num acordo, num cessar-fogo no conflito, mas porém, entretanto, essa figura, Boris Johnson, né, o primeiro-ministro da Inglaterra, interfere ali, né, no início das conversações e fala o seguinte, vem aqui comigo, obrigar a Ucrânia a aceitar um acordo de paz ruim seria repugnante. Então Boris Johnson jogou água no chope, tanto da Ucrânia quanto da Rússia. E aí o tratado que estava sendo articulado pelo Erdogan se foi. Esses 2 pontos são bem contemporâneos, bem atuais, que remete à interferência das potências ocidentais no conflito. Tá, o que você acha? Você acha que os Estados Unidos mesmo não quer que esse conflito termine? Né? Os Estados Unidos está colocando ali combustível para que o conflito continue? Tá, coloque aí nos comentários, se inscreva, ó, se inscreva no canal e desce o dedão no like. Mas não acabou não, vem aqui. Aqui é o mais problemático. OTAN.
A OTAN foi criada no momento da Guerra Fria para contrapor o Pacto de Varsóvia. Com o fim da Guerra Fria, a dissolução do Pacto de Varsóvia, já não tem mais a necessidade de ter a OTAN. A OTAN tem os países europeus ali, quase todos agora, mas Estados Unidos e Canadá. O que o Canadá está fazendo ali, E o que os Estados Unidos está fazendo ali na OTAN? Gente, não tem mais Guerra Fria, Uma ferramenta obsoleta que deveria ter acabado. Gente, o próprio Donald Trump, cabeça de cenoura, o que ele falou? A OTAN tinha que acabar porque os Estados Unidos ficam enviando muito dinheiro para manter aquilo lá que não tem mais sentido algum. Isso é palavra de Trump. Por isso, na minha opinião, como geógrafo e analista também, eu acredito, se o Trump estivesse no governo dos Estados Unidos, possivelmente você não teria esse conflito hoje. Porque nunca Donald Trump ia enviar armamento, ia participar de uma forma efetiva do conflito. Pelo contrário, ele ia falar assim, se vira. Tá? Por quê, Jean? Porque o Trump estava preocupado com a economia dos Estados Unidos. American first. América em primeiro lugar e não conflitos em outros países. Tá. Então o Trump seria opositor a esse conflito. Os democratas não, A gente tem uma ideia que os democratas são da paz. Cara, pelo contrário, Vários grandes conflitos que os Estados Unidos se meteram, quem estava na presidência dos Estados Unidos eram os democratas. Então essa ideia de democrata da paz, republicano da guerra, não existe. Tá, Jean. Quando termina a Guerra Fria, a OTAN ela não se desfez? Cara, não. Mas ela assinou um acordo com a União Soviética, que já estava se transformando em Rússia, para que ela não expandisse em direção aos países do leste, que estava sob o guarda-chuva da União Soviética e depois Rússia. A OTAN, em primeiro momento, falou, não, pode ficar tranquilo, não vou expandir. Tá. No momento que a Rússia começa a crescer economicamente sob o governo de Vladimir Putin, apesar de ser contrário da guerra e tal, mas eu sei olhar as conquistas econômicas da Rússia de Putin, a Rússia estava no buraco no governo de Boris Yeltsin. Quando vem Vladimir Putin, a Rússia começa a ganhar espaço na economia global, começa a renascer das cinzas. Aí os Estados Unidos falaram, a Rússia está crescendo de novo. Então o que a gente tem que fazer? Reviver essa OTAN, fortalecer essa OTAN e expandir essa OTAN numa forma de brecar a influência da Rússia na Europa. Porque a Europa, gente, triste realidade, mas é quintal dos Estados Unidos, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Então, é uma forma de frear essa influência da Rússia com gasoduto, principalmente, com seus abundantes recursos naturais que a Rússia tem. Então, a OTAN vem aumentando o número de participantes, Você tem os países lá, Letônia, Lituânia, adentrando a OTAN, e aí só faltava para a OTAN encostar na fronteira da Rússia. E esse país é a Ucrânia. E isso é inconcebível para Vladimir Putin e também para a China. Por quê? É uma forma dos Estados Unidos se posicionar, ter essa bipolaridade de novo aquecida. Agora a gente vai falar aí não só de bipolaridade, e sim de tripolaridade, que nós temos também a participação da China, e se os Estados Unidos encosta na Rússia, vai estar próximo também da China. Tá? Então é uma forma de posicionamento e de alimentar essas disputas econômicas e políticas. Os Estados Unidos, então, ele alimenta esse conflito. Eu não estou falando que é correto invadir a soberania, não é o debate.
O debate é o seguinte, presta atenção. O debate é, os Estados Unidos ele não quer o fim, porque ele quer uma Ucrânia atrelada à OTAN, ele quer movimentar a sua indústria de armas, mandando armamento para a Ucrânia. Depois da Ucrânia destruída, você vai ter vultuosos investimentos estadunidenses para a reconstrução da Ucrânia. Com isso, a Ucrânia vai ficar na mão dos Estados Unidos e vai estar do lado da Rússia de Putin. E a Rússia quer o quê? Quer que sabendo disso, quer que a parte leste, né, de Luhansk, de Donetsk e até o sul da Ucrânia se torne independente sobre o guarda-chuva russo, para ter aquela espécie de bloqueio, para não encontrar a fronteira direta da Rússia, né? Então a OTAN pisa de outro lado, já está na Rússia. Então é uma forma de bloquear, tá? Então é um posicionamento ali muito, muito veemente de Vladimir Putin. Tá, Jean, e a China em todo esse imbróglio? A China fala o seguinte, que a Europa ela deveria encontrar uma força de segurança sustentável e neutra, e não instigada apenas no militarismo. Tá? Essa é a fala da China de Xi Jinping. Então, a guerra na Ucrânia ela só não termina porque a OTAN não quer, porque os Estados Unidos não quer, porque se sentar à mesa ia chegar num denominador comum. O que o presidente Lula quer? Ele quer que sente, converse e os dois lados cedam, mas os dois lados. E o Lula fala o seguinte, eu não quero a participação dos países que fomentam a guerra. Querem o quê? De países que estão fora do conflito, né? Que façam essa mediação e cheguem no denominador comum. Beleza, pessoal? Curtiram? Ó, desce o dedão no like e se inscreva no canal de Geografia, Geopolítica e Atualidades. E se você presta vestibular ou se conhece alguém que presta vestibular, né? Ah, meu filho presta vestibular. Eu, professor de Geografia, tenho uma plataforma completa. Pode estudar online, isso é possível para o Enem, FUVEST, Unesp, Unicamp, um preço pequenininho com professores do país todo, cara, e professores muito bons das melhores escolas. Então, ó, aqui na descrição tem o link da minha plataforma do Gabarita Gel, né? Então traga seu filho, traga seu conhecido ou até você que presta vestibular para se preparar com uma equipe sensacional que vai te colocar na universidade ano que vem. Beleza, galera? Tamo junto, pra cima deles, Gabarita Gel.